Fala, galerinha do Dasclas, tudo bem? Professora Tati aqui, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar de uma parte muito importante em relação à prova do Enem, que é justamente a interpretação de texto, certo? Ou seja, como interpretar textos. Será que é uma fórmula de interpretar aquele monte de texto que o Enem propõe para nós? Com certeza, galera, com certeza, há várias dicas, há várias possibilidades que você precisa ficar atento justamente na hora de interpretar textos, certo? Então chega aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Bom, o que é importante quando a gente pensa nessa questão da interpretação do texto? A gente sabe que o Enem é cheio de textos. Muitos textos, normalmente textos longos, textos densos, certo? Chega até um certo ponto, tá todo mundo cansado, não tá conseguindo ler mais. E aí, como que eu faço para interpretar texto? O que eu preciso saber a respeito disso? Primeiramente, sempre que você pegar um texto dentro da prova do Enem, é muito importante que você separe fato e opinião. Ou seja, observe isso. Observe se aquele texto, ele te propõe essas duas possibilidades. Ou é um texto baseado apenas em fatos, ou é um texto baseado em opiniões, ou é um texto que mescla essas duas situações. Então, é muito importante que você fique atento em separar isso. Ou seja, na hora que você estiver lendo o texto, faça uma flechinha dentro do seu texto, observe exatamente se naquele texto ele volta mais para o fato, ele volta para a opinião, ou de maneira alguma ele é um texto mais literário, ele relaciona-se a quê? Certo? Um segundo ponto importante é a relação de causa e consequência. Então, é muito importante que você observe isso. Se o texto te propõe algum tipo de causa e consequência, ele apresenta algo e logo em seguida ele apresenta aquela consequência daquela causa. Qual é essa causa? Qual é essa consequência? Você consegue diferenciar essas duas questões dentro do texto? É muito importante isso, porque grande parte do Enem, ele trabalha muitas vezes com dois tipos de textos. Normalmente, ele pode mesclar a respeito disso. Ele pode tratar, por exemplo, a respeito de um assunto apenas, sendo que um texto falará de causa, em seguida o outro falará de consequência, ou vice-versa, ou ambos falarão de causa e consequência. Então, é importantíssimo que você observe isso. Nós também precisamos, dentro do texto, observar as possibilidades, né? O que eu chamo de levantar possibilidades. Ou seja, o que seria essa possibilidade, Tati? Seria mais ou menos assim, qual que é o objetivo desse texto? Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma receita de bolo. Qual que é o objetivo da receita de bolo? Não é fazer justamente você fazer aquele bolo, você pegar os ingredientes corretos, deixar no forno no momento certo, no tempo certo, tirar do forno no momento exato. Ou seja, não é essa a intenção. De repente, um manual de instruções. Não é justamente para que você saiba usar aquele determinado aparelho que você tem em mãos, certo? Ou seja, todos os textos você precisa levantar possibilidades para saber qual que é o objetivo dele. Aquele texto ele pretende apenas entreter, ou seja, ele apenas é um tipo de texto que ele trabalha com ficção, que ele trabalha com imaginação, mas que ele traz no final uma moral, assim como as fábulas. Por exemplo, quando a gente pega uma fábula, a fábula tem como objetivo, tem como possibilidade fazer com que a gente faça o quê? Para que a gente se divirta, para que você leia uma narrativa gostosa, tranquila, ficcional, mas também no final ela te traz uma moral na história que muitas vezes fala, poxa vida, nunca tinha pensado dessa forma. Então é importante que você crie esse hábito de toda leitura que você fizer, você conseguir pegar esses macetinhos que o texto nos traz. É muito importante, então, que você observe as pistas textuais. Exatamente. O texto, galera, ele te traz pistas. E através dessas pistas, você pode sugerir ali, imaginar o que aquele texto pretende de você, qual que é o objetivo, quais foram os tipos de palavras que ele utilizou, os tipos de verbo. Eu tenho muitos verbos no imperativo aqui. Opa, esse texto aqui, ele tem alguma intenção. Eu pego, por exemplo, uma publicidade, um texto publicitário. Ou seja, qualquer intenção não é vender um produto, não é atrair o consumidor. Então, observe essas pistas. Além dessas pistas, é muito importante que a gente identifique o vocabulário.
É interessante que quando a gente pega um texto e que a gente não sabe o vocabulário, a gente já desiste dele. Não é assim? Só que ele no Enem não dá para desistir, né, galera? Então, como que eu vou saber o significado daquela bendita palavra se naquele exato momento eu não tenho meu dicionário em mãos, eu não posso usar o meu celular? Você precisa contextualizar aquela palavra. Grife aquela palavra que você não identificou, que você não sabe o significado, e tente, através do contexto, através daquilo que te propõe no texto, o que ela poderia significar naquele momento. Te garanto que isso pode dar certo. Essa pista do vocabulário, ela pode te ajudar muito justamente quando você chegar na pergunta. Outra dica importante é a questão da ideia central. Ou seja, todo texto ele tem uma ideia central, ele tem um objetivo por si só. Qual é ela? Mostre aí, escreva do lado da sua prova qual que é a ideia central do seu texto. A partir disso, você também pode conseguir chegar numa resposta mais fácil. Outra dica importante, muitas vezes, é você pegar as orações que você tem dentro do texto e justamente fazer o que com elas? Fazer com que elas torne-se na forma direta, porque muitas vezes as suas orações, elas não estarão na forma direta. Não estando nas formas diretas das orações, você pode fazer com que elas se tornem, né? Então, para que você entenda, por exemplo, eu digo assim, ó, o menino saiu para o baile. Por exemplo, é uma forma direta, mas eu poderia ter colocado assim no meu texto. Para o baile saiu o menino. Opa, tá confuso isso. Deixa eu colocar na forma direta. Qual seria a forma direta? Sujeito, verbo, né, juntamente com o seu predicado. Essa é a forma direta, ou seja, sujeito, o verbo, seus complementos e assim por diante. Isso pode facilitar justamente na hora da construção, na hora do entendimento. Nós podemos também ficar atento aos detalhes, como por exemplo o título. Tem um título lá, não é à toa, te garanto. Nenhum texto tem um título por nada. Então, se aquele texto ele te propõe um título, observa aquele título. Por que ele tem aquele título naquele momento? Além do título, galera, observa a fonte. De onde foi tirado aquele texto? Quem é o autor? Quem escreveu aquele texto? Isso pode te ajudar muito. De repente, é um autor aí que ama escrever crônicas, que você já leu sobre ele. Batata, deu certo, você já sabe o gênero textual do seu texto. Então, por isso que é importante, dentro dessa análise textual, que você aprenda a identificar, a comparar, você faça essas análises, por exemplo, de leitura de enunciado. Exatamente. Por exemplo, como eu disse para vocês, o Enem, ele cobra grande quantidade de textos e ele cobra uma interpretação muito grande. Muitas vezes, por conta do cansaço, muitas vezes a gente fica cansado e não consegue fazer tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês num tempo curto. Então, o que é importante? Antes de você fazer isso tudo, antes mesmo de você ler o seu texto, vá primeiro na pergunta. Interprete primeiramente o enunciado. Exatamente. Ô, professora, mas eu posso fazer isso e ir direto na pergunta para depois ler o texto? É uma dica importante, galera. Você busca a pergunta e quando você lê o enunciado, você identifica o que está pedindo, você já vai para o texto com essas dicas aqui prontas, porque você já sabe o que te pede, qual é a resposta que você precisa dar. De repente, lá na questão está pedindo para você analisar o objetivo central do texto, então você já vai com esse olhar. Você já vai identificar, de repente, ele fala uma palavra no enunciado que está no texto e que você precisa contextualizá-la numa forma geral. Você já vai para o texto em busca disso. Então, por isso que é muito importante você fazer essa análise interpretativa e, além de tudo, ter alguns conhecimentos básicos, né? Porque é muito importante que você tenha um conhecimento histórico, um conhecimento literário, um conhecimento a respeito de artes nessa parte da linguagem, porque ela vai te fortalecer, certo? Ela vai te ajudar a fazer uma boa interpretação, a conseguir identificar exatamente o que o texto pede. Eu trouxe hoje para vocês uma questão do Enem, justamente para que a gente faça isso, a gente consiga identificar esse método que eu coloquei aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha? A gente vai acompanhar ali no computador e eu vou explicar exatamente como que a gente consegue identificar todo esse processo que eu disse para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, galera, esse Enem aqui é do ano de 2013 e nós temos o seguinte título: Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. Bom, quando a gente pega esse título, a gente já pode imaginar o que o texto vai nos falar. Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos, provavelmente é um texto que vai falar sobre a questão do sobrepeso,
nessa faixa etária, ou seja, eu já imagino que seja um artigo, que seja uma notícia, que seja algum tipo de texto informativo, né? Ele já nos propõe isso, o título, ele já nos dá essa possibilidade. Veja que no texto eu já grifei algumas partes em vermelho, justamente que foram partes que eu achei importantes dentro do texto e que ele pode me ajudar justamente quando eu chegar na pergunta. Aqui a gente vai fazer o processo contrário. Primeiro a gente vai ler o texto e depois a gente vai identificar a pergunta para vocês verem como que das duas maneiras dá certo, ok? Então nós temos lá: a oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito, observa Viva Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Por que eu grifei primeiramente a falta de tempo? Porque aqui eu já identifiquei nesse primeiro parágrafo que ele está mostrando que os adolescentes, por exemplo, essa faixa etária que come muito e acaba ficando preguiçoso e gordo, muitas vezes ela está relacionada diretamente à falta de tempo. E aí tem uma informação importante que fala a respeito do Brasil. Como que o Brasil, né, em forma geral, dentro de uma sociedade, ele tem exagerado nessa questão desses hábitos alimentares. Vamos para o segundo parágrafo. Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa de gula, surge como uma marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Aqui eu achei muito interessante quando ele fala exibe excesso, que ele usou uma figura de linguagem muito conhecida, que é o eufemismo, que aqui, na verdade, ele quis o quê? Amenizar a situação, para não dizer, por exemplo, que nós estamos falando de uma pessoa gorda, que uma pessoa que ela não é magrinha e tudo mais, então ele fala exibe excesso de gordura. Então, até aqui a gente percebe essa questão. Ele fala dessa nova geração relacionada à preguiça, que está bem associada a esses hábitos alimentares. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor, acredita Cláudia Koser, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas se há 5 anos os estudos projetavam no futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, exemplifica Cláudia. Perceba, eu coloquei aqui consequências, não é que ele apresenta quais são as consequências do quê? Justamente da preguiça, que a gente leu lá em cima, que é a causa. E aí, então, ele coloca como uma situação atual o cenário que os jovens vivem hoje, que provavelmente doenças que estariam apenas na velhice por conta dessas situações estão hoje. Aqui a gente tem da revista Saúde, que é a fonte, ou seja, nós temos um texto que ele é publicado em 2012, nós temos um texto que, no caso, quando foi o Enem, é um texto atual. Isso tudo é importante para que a gente chegue justamente na pergunta. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam o quê? Né? Então, aqui nós temos várias questões relacionadas ao texto, mas ele foca justamente entre os hábitos da população adolescente e suas condições de saúde. O texto ele apresenta justamente que a falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre adolescentes. Bom, galera, perceba que nessa questão, todas as dicas que eu já tinha coletado no texto, ficou muito mais fácil para mim responder a questão. Tati, eu poderia ir diretamente na pergunta para depois encontrá-la no texto? Com certeza. Ah, dessa forma eu teria mais tempo? Com certeza, certo? Mas sempre observando essas dicas, observando essas possibilidades, você conseguirá fazer uma boa interpretação de texto. Tati, eu posso usar esse método para qualquer tipo de texto? É exatamente isso. É isso que eu estou fazendo aqui, te ajudando a interpretar texto. Muitas vezes a parte de linguagem, ela é cansativa, muitas vezes a parte de linguagem, ela exige muita atenção de você. Vá direto à pergunta, identifique todas essas partes aqui que você vai conseguir, com certeza, interpretar textos, tá bom?
Um beijinho para vocês, até mais, espero vocês em outras aulas. Tchau, galera, beijão!